como explicar para o coleguinha, né, da criança com autismo sobre o TEA, sobre o autismo. Vem comigo que eu vou te contar nesse vídeo que tá lindo. Então, professor, papai, profissional, é muito importante quando você vai até a escola, né, você, o profissional ou o professor que está recebendo uma criança com autismo ou com alguma deficiência, explicar para os coleguinhas sobre as diferenças, sobre as questões de preconceito, sobre as questões de igualdade, sobre as questões de respeito, de empatia, né, de solidariedade. Por quê? Aí, é claro que vai depender da idade da criança, né? Mas a criança não pode simplesmente entrar na sala e pronto, e tá lá e tem um professor de apoio do lado dela e ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Então, normalmente eu vou no primeiro dia de aula com os meus pacientes, né? Tenho adotado isso, que tá sendo muito bom, e explico tanto pro professor quanto pros coleguinhas sobre o meu paciente. Falar do autismo ou não vai depender da idade das crianças para que isso não seja estigmatizado. Então, por exemplo, quando eles são muito pequenininhos, eu explico. Às vezes eu mostro aquele videozinho da Turma da Mônica. Vocês podem procurar aqui no YouTube mesmo. Tem lá, Turma da Mônica Autismo. Que explica o que é o autismo. Mas às vezes ele é muito assim... Tem algumas partes que são muito enfáticas, né? Então vai depender também da idade. Você pode explicar com fantoches, com um teatro. Ou conversando mesmo com as crianças. O que eu gosto de falar com as crianças? Eu falo assim, gente, vocês sabem o que é um psicólogo? Quem aqui já foi no psicólogo? Aí eles falam, né? Ah, minha mãe é psicóloga, eu já fui, ou eu não sei o que é e tal. Aí eu vou explicar. O psicólogo das crianças é como se fosse o médico. Quando você vai no médico, ele não cuida do seu corpinho. O psicólogo vai cuidar da sua mente, das suas emoções. Ele vai entender quando você tá feliz, quando você tá triste, com raiva, com nojo, com medo. E aí o psicólogo vai brincar com as crianças. Ele vai brincar. Pra dentro dessa brincadeira, ele ir ajudando. Então, ir no psicólogo é muito legal, porque na verdade a gente vai brincar. Olha que divertido. Aí eu falo, ó, eu sou a psicóloga do fulaninho, né, do aluno tal. E aí eu vim aqui pra sala de aula pra conhecer vocês e pra falar um pouquinho sobre ele. Aí eu falo. Aí vai depender da idade da criança e da recepção das crianças, de como que é o perfil da turma. Por exemplo, eu fui numa turminha que já era do 2º ano, eu não quis falar especificamente do autismo, para não ficar estigmatizado. Ah, ela é autista, ele é autista. Aí eu falei, olha, meu paciente tá aqui, ele já consegue ler, escrever, mas ele tem algumas dificuldades, assim como todos nós temos. Quais são as dificuldades que você tem? E quais são as habilidades que você tem? Então eu vou explorando isso com as crianças. E aí eu explico, o meu paciente ele tem uma dificuldade ainda de comunicar, ele já fala, mas ele tem dificuldade, ele é um pouco tímido. Então ele não vai ficar falando o tempo todo, assim como vocês. E também, se a gente ficar falando muito alto, gritando, vai atrapalhar ele a concentrar, assim como atrapalha todos. Então vamos tentar falar um pouquinho mais baixo. Às vezes ele pode chorar, ele pode estranhar, e aí não precisa ficar olhando pra ele, não precisa rir dele. Vocês podem continuar seguindo a professora, porque o seu coleguinha tem um professor de apoio que está ali para ajudá-lo, porque ele tem algumas necessidades que ele precisa de ajuda. Então, eu vou tentar explicar isso de acordo com a turma. Já tem turma que eu vou explicar o que é o autismo. Gente, o autismo é quando a criança vai ter uma dificuldade, né, de interagir, de comunicar, ele vai ter dificuldade para falar, como vocês, de interagir na hora do intervalo, e vai ter alguns comportamentos repetitivos, vai ficar balançando, mas eles não precisam ficar olhando pra ele, não precisam ficar rindo dele. E aí eu quero que vocês me ajudem com esse coleguinha, principalmente quando é um nível de suporte maior, né? Então, vocês podem pegar na mãozinha, levar ele pro parque, vocês podem brincar. E ele tem também as coisas legais que ele consegue fazer, assim como vocês também têm. E tem as dificuldades, assim como todos nós temos. Então a gente tenta trazer um ambiente, né, que as crianças entendam dessas diferenças e entendam de respeito. Porque o preconceito às vezes vem muito mais dos adultos, da postura do adulto, do que da própria criança. E é claro, né, vai depender da idade. Quando é um adolescente, quando já é adulto, não dá pra ir lá e conversar e expor essa criança, porque ela vai ficar com raiva de você, né, dependendo da compreensão. Então não vou chegar lá e falar, ó, fulano é isso e isso, ele tem... Não. Aí já são outros tipos de trabalho que são feitos talvez com a escola, né, de inclusão e tal.
Mas é muito importante a gente explicar na sala, explicar o que o professor de apoio faz, que esse professor tá lá para ajudar e que a gente precisa, né, dos coleguinhas pra gente fazer as brincadeiras, que pode incluir a nossa criança, que às vezes ela vai ter uma dificuldade, mas eles podem ajudar nisso. Então é muito importante vocês conversarem com a sua turminha, tanto você profissional quanto professor. O papai, às vezes, não necessariamente vai ali conversar, mas ele pode explicar um pouco sobre as características para esse profissional falar para a turminha, tá bom? Então esse vídeo ele é muito importante, eu sempre tenho essa postura e tenho ajudado muito nas escolas. Compartilha com outras pessoas, curte, comenta aqui o que você achou. E lembrando que hoje vai começar, né, a Semana da Inclusão Escolar do Autista, que eu vou contar para vocês estratégias. A gente vai conversar um pouco sobre como é possível, né, incluir de verdade, sobre esse histórico aí da inclusão e que é possível sim. A gente vai discutindo isso nessa semana, até na quinta-feira, tá? Nós vamos discutir como é possível incluir de verdade. Então vem participar dessa semana, espero vocês hoje à noite. Até lá!